Opa, eu queria falar com você, corretor que está pensando em trabalhar autonomamente. Eu queria falar as diferenças que há entre as duas funções, entre a função de corretor dentro de uma imobiliária e o corretor autônomo. Mas antes disso, eu queria te convidar para que a gente esteja indo amanhã na caminhada, na primeira caminhada entre corretores de imóveis, que nós abordaremos assuntos do mercado imobiliário, daremos dicas, falaremos sobre comportamento de clientes, comportamento profissional. Nessa caminhada nós estaremos nos relacionando, eu vou estar sabendo um pouco mais das dificuldades que você tem enfrentado dentro da tua profissão e com isso eu vou poder te direcionar muito melhor naquilo que eu sei. Talvez trazendo respostas bem diretas, já que o número de pessoas inscritas são bem pequenas, então vou poder tirar as observações, vou fazer as observações praticamente diretamente. Para isso você precisa ingressar no grupo Corretor de Vanguarda Escola de Aprimoramento Profissional. É um link que está aí abaixo. Bem, eu queria falar para você que pensa em migrar para trabalhar como corretor autônomo, que o corretor autônomo ele faz todo o processo de venda de uma imobiliária, ou seja, ele é uma imobiliária. Na imobiliária, você é fatiado o trabalho. Muitas vezes, o trabalho é feito em equipes, por mais de um corretor. Quais são as fases da venda de um imóvel? Um imóvel não entra na casa e é vendido imediatamente. Existe um processo. O processo é, primeiro, a captação do imóvel. Existe uma captação do imóvel, uma fase de avaliação, uma fase de análise de documentação, uma fase de aproximação com o proprietário, de trabalho em si com o proprietário. Quem faz isso é o captador, geralmente. Segundo, você vai entrar numa fase de divulgação do imóvel. Você precisa divulgar esse imóvel. Geralmente as imobiliárias, existem vários imóveis e por isso elas têm um pouco mais de facilidade para fazer as vendas, porque ela não depende de um único anúncio para vender. Ela tem vários anúncios, ela tem vários corretores que atendem vários clientes e com isso ela consegue fazer um número maior de visitas. Então você, corretor, que pensa em se trabalhar como autônomo, você tem que estar preparado para você fazer o trabalho de captação, onde você vai avaliar o imóvel, analisar a documentação, se aproximar do proprietário, fazer o trabalho de divulgação. Isso tem custo. As imobiliárias têm muito custo, elas têm um custo até físico, né? Eles têm uma imobiliária física, você também vai ter que ter custo com telefone, com anúncios. A outra fase de aproximação, você vai ter que também fazer o trabalho de aproximação, levar o cliente que entrou por esse anúncio até o seu imóvel. Depois vem a fase mais difícil da venda do imóvel, que é a negociação e o fechamento. Para isso, o corretor tem que ter conhecimento praticamente jurídico, conhecimento de comunicação, ele tem que ter facilidade no se comunicar, influenciar compradores e vendedores para que estejam fechando acordo, ser bom em fazer acordo. Depois disso ainda tem o pós-venda. Esse é o trabalho do corretor autônomo, é o trabalho que a imobiliária faz ela fatiada. Você está preparado para fazer tudo isso junto? Eu queria compartilhar com vocês um erro que eu cometi. Eu tinha apenas 3 meses de corretagem, já tinha feito algumas vendas, eu tinha 6 meses, já tinha feito algumas vendas, tinha uma exclusividade e eu resolvi sair da imobiliária para trabalhar autônomo. Sabe qual foi o resultado? Não vendi o imóvel, perdi o imóvel, me endividei porque eu comecei a pagar anúncios de classificados e acabou que eu levei anos para acertar com o jornal. Uma outra coisa que às vezes eu vejo eu vou falar até covardia, é de alguns corretores falarem que tem que sair das imobiliárias e trabalhar autônomo. Primeiro, trabalhar autônomo é uma questão de maturidade profissional. Ninguém consegue ir trabalhar autônomo e sobreviver bem. Eu, por exemplo, eu trabalhei 7 anos dentro de imobiliária e sou muito grato a elas. Sem elas, eu não teria o aprendizado que eu tive. Sem ela, eu não ia aprender de mercado como eu aprendi. Então eu sou muito grato a todas as imobiliárias que eu trabalhei, a todo o know-how que os donos das imobiliárias, os corretores mais antigos passaram para mim. Então eu vejo alguns corretores falando, incentivando aos corretores, você tem que trabalhar autônomo, sair de imobiliária. O fato é o seguinte, elas te aceitaram no mercado, pegaram você cru, te alimentaram de certa forma, te deram condições e capacitação para que você seja o que você é hoje, talvez para trabalhar autonomamente. Então, por isso, eu peço que vocês tenham mais respeito até com as imobiliárias onde vocês trabalharam. Se você parar para pensar,
um corretor dentro de uma imobiliária, ele é quase um sócio. Eu, por exemplo, eu fazia muita dobrada. O que é dobrada? Eu captava o imóvel e eu também conseguia atender um cliente esse que a imobiliária botava um anúncio e eu caía na minha vez e eu fazia a venda. Eu ganhava de 40% a 43% da venda, ou seja, eu era praticamente um sócio nas minhas vendas. Então, é preciso que você tenha maturidade para que você vá arriscar trabalhar autonomamente. Se você for trabalhar autonomamente, esteja ciente que você tem que saber todas essas partes. Se capacite primeiro, talvez, para você fazer essa migração. Analise um pouco se vale a pena mesmo você deixar o convívio da imobiliária, a imobiliária que te acolhe, que bota anúncios. É claro que tem imobiliárias que pouco acrescenta para a gente. E aí eu queria mais uma vez te convidar para amanhã a gente está subindo no Forte do Leme, falando sobre mercado imobiliário, talvez falando sobre isso. Um corretor que esteja querendo migrar, trabalhar autonomamente. Para isso, ingresse no grupo Corretor de Vanguarda, Escola de Aprimoramento Profissional. Em breve eu vou ter conteúdos que eu só vou estar disponibilizando dentro do grupo, tá bom? Um grande abraço, um bom final de semana e para quem for, até amanhã.